Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam Olá, muito meus amigos. bem-vindos e bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui da editora Diálogo Freiriano. E hoje o lançamento é do livro do professor Luiz Kleber Leite Neves, Eu sou Memórias Luiz Cláudio. Impressos e Relatos Pessoais, Percursos da Educação Iepeana no Pará, entre 1964 e 1974. Antes que o professor Kleber se Que o professor apresente, eu quero deixar para vocês, então, se você tem o desejo de transformar o seu TCC, seu mestrado, seu doutorado, procure então a Diálogo Freiriano, pois nós somos especialistas em transformá-los em livros. Agora, vamos conversar então com o professor Kleber. Seja muito bem-vindo a esse bate-papo. Tudo bem contigo? Tudo bem, boa tarde, muito obrigado pelo convite, né, para participar desse diálogo, e é uma satisfação poder ter participado como escritor dessa editora de grande envergadura nacional. Muito obrigado. Muito bem. Kleber, para a gente iniciar o nosso bate-papo, então, eu gostaria que você se apresentasse, para que as pessoas pudessem conhecer um pouco sobre ti, quem você é, um pouco da tua trajetória. Muito bem, eu sou de Belém do Pará, né, sou da terra mesmo, paraense, que a gente chama de paraense papaxibé, porque a nossa cultura indígena aqui está presente na nossa culinária, no nosso dia a dia, na nossa vestuária. É um povo muito acolhedor, tá? De uma terra maravilhosa, banhada por muitos rios. Então, eu sempre digo que sou filho dessa terra e filho do norte, tá? Já nasce, além de banhado da chuva, nasce com as bênçãos da natureza para poder crescer e florescer, né? Então, com essa força da mãe natureza, eu cresci em um bairro periférico da nossa cidade, que é o bairro dos Jurunas, um bairro muito antigo, que remonta lá ao final do século XVIII, da nossa cidade. E de lá, muitas histórias me levaram a me apaixonar por história paraense. E dessa maneira, em 1995, eu entrei no curso de História da UFPA, ainda muito jovem, com apenas 19 anos, mas repleto de sonhos de trilhar uma carreira como professor e pesquisador na área de História. E assim fui, me formei em 2000 no curso de História, logo em seguida já fiz a minha primeira pós-graduação na área de estudos de História da Amazônia, tá? Com enfoque sempre na questão patrimonial, da memória imaterial e imaterial do nosso estado, do Pará. Fiz o concurso de 2008 da SEDUC, Pará, e aí fui aprovado. Já tinha experiência como professor nas escolas particulares, né, e isso me deu força para que a gente pudesse já iniciar a licenciatura também a nível estadual. No ano 2000, em 2010, eu entro numa escola, a primeira escola normal daqui da nossa cidade, chamada IEP, que foi um grande celeiro de formação de professores, e para mim foi uma experiência maravilhosa. E lá chegando, eu me deparo com um grande desafio. A escola tinha passado por uma reforma e todo o acervo de memória patrimonial da instituição, ele estava em caixotes de papelão, jogado pelos cantos da escola. E isso me provocou, primeiramente, uma tristeza muito grande e uma angústia como historiador e pesquisador de poder salvaguardar essa memória e esse patrimônio da instituição, já que era uma instituição centenária e que precisava desse suporte. E aí, então, em 2010, eu escrevi um projeto de educação patrimonial da memória do IEP, tá? Que eu chamo de memória iepeana, e a partir de então eu comecei a escrever e pesquisar sobre esse tema e com o objetivo, com as minhas turmas, de fazer a recuperação do material que estava
pelos cantos da escola. E assim nós começamos o projeto, um projeto que eu batizei de Patrimoniar. Esse projeto na escola durou aproximadamente 4 anos, e em 2014 eu escrevi o projeto para apresentar como uma proposta de mestrado na Universidade Estadual do Pará, no mestrado de Educação. E, para minha grande felicidade, tá, eu fui aprovado nesse mestrado com essa pesquisa, né, com essa proposta de pesquisa de Educação e Memória IEPANA, e a partir, então, desse momento eu começo, em 2014, a fazer parte do PPGED da UEPA. E em 2016 eu consigo, então, finalizar a pesquisa, e o resultado do mestrado foi justamente o que me proporcionou a possibilidade de escrever meu primeiro livro, que é o livro que eu hoje estou fazendo esse lançamento aqui com vocês. Então, esse é o percurso que eu tenho a falar, né, das minhas vivências, da minha experiência. Então, eu somo aí mais de 27 anos como professor de ensino fundamental médio, e com experiência também no ensino superior, e essa é a minha primeira experiência como escritor, tá? Então eu estou muito feliz, tá, dessa oportunidade. Perfeito, Kleber. E agora, antes da gente se aprofundar um pouco mais sobre o que tu encontrou durante a tua pesquisa, eu queria que tu contasse pra gente como foi o teu processo de encontrar a editora Diálogo Freiriano. Como foi que você nos achou? Olha, lá na UEPA, dentre os vários livros que nós tivemos que ler para as matérias, eu já havia entrado em contato com obras, e ao ver a origem, né, de onde ela tinha sido escrita, eu tinha visto que era do diálogo freiriano, né? Inclusive, uma das nossas professoras, a professora Ivanilde Nepomuceno, tem várias obras que foram escritas por vocês, e ela era minha professora de filosofia instrumental, então eu me inspirei nela. Então eu falei, bem, já que a professora ela escreve nessa editora, o dia que eu puder fazer, tá, a escrita da minha obra, quero que tenha uma referência, tá, de acadêmica e científica de peso, e que possa ter reconhecimento nacional. Então foi desta forma que eu escolhi a editora freiriana, né? E aí eu pedi depois o contato para um outro amigo que é auxiliar da professora, e ele passou o contato de vocês, e foi assim que a gente começou a dialogar para fazer esse trabalho, né? Mas também vi que a editora tem uma rede social muito forte, né? Uma rede social muito forte, um Instagram muito forte, né? Sempre de forma muito justa e de maneira muito clara, apresentando a proposta de vocês. Tá? Então, dessa forma, só fez reforçar aquilo que a gente já tinha visto lá na universidade, tá bom? Perfeito. Eu vou colocar novamente aqui na tela o livro, então, do professor Luiz Kleber Leite Neves, Memórias, Impressos e Relatos Pessoais, Percursos da Educação Iepiana no Pará, entre 1964 e 1974. E reforço para você que está acompanhando, então, essa entrevista, que ou aqui em cima ou aqui embaixo você encontra o link para ter acesso então ao trabalho do professor Kleber. Agora, eu queria te pedir para que você contasse, desse um gostinho, na verdade, uma pincelada sobre esse teu trabalho, o que que tu encontrou durante esse processo de pesquisa, o que tu encontrou nesse material que estava aí jogado em caixas de papelão. Olha, é interessante como o gosto pela pesquisa, ele vem de casa, né? Em casa, eu, desde pequeno, sempre adorei ler. E eu lia de tudo, um pouquinho, né? Então, desde dos gibis até alguns livros de filosofia que um tio que estudava no ensino médio trazia para casa.
E quando eu entro na escola, a primeira coisa que eu me deparo é com uma biblioteca que tinha passado por uma reforma, tá, lá no IEP, mas que tinha muita coisa encaixotada. E aí, dentro dessas coisas encaixotadas que ali estavam, e eu com uma outra colega de língua portuguesa, que começamos a revirar esse material para fazer a limpeza e recolocar esse material nas prateleiras, nós encontramos uma revista. Tá? Havia na escola, na década de 60 e da década de 60, especificamente de 1968 até 89 aproximadamente, foi quando eu encontrei alguns exemplares, nesse percurso, tá, de final de 60 até a década de 80, havia uma revista na escola chamada Revista do IEP. E ela me chamou muita atenção, porque ela era uma revista que divulgava os feitos da escola, que mostrava umas datas importantes, cívicas, né? Inclusive, havia uma edição especial dos 100 anos da instituição. Isso me chamou muita atenção, essa revista. E essa revista ela foi organizada e escrita por um professor de língua portuguesa chamado Isaac Dias Gomes. E lá tinha foto de professores da época, deste professor e de alguns outros diretores que passaram pelo IEP. E aí eu fiquei interessado, eu falei, poxa, que legal, a escola teve aí um percurso muito bacana, e houve um professor que se preocupou em estar registrando esse percurso da história, esses acontecimentos. Até então, foi isso que eu havia encontrado nas revistas, e encontrei muitas dessas revistas, tá? Além de encontrar também alguns materiais, como quadros antigos da instituição, quadros de professores antigos, né? Encontrei também, antigamente, aqui no estado do Pará, você tinha os quadros de formatura, então tinha a foto de todos os alunos, com os professores, professor paranif, professor padrinho, diretor da escola. Esses quadros também estavam misturados nas caixas, tá? Troféus. A escola teve muito reconhecimento na área de desportos, mas também na área de cultura, né? Ganhando premiações em concursos de contos, tá? Havia premiação literária. Então, todo esse material, todo esse acervo, ele estava na biblioteca. E uma outra parte desse acervo estava debaixo de uma escada que a escola tem. Porque a escola, ela foi construída, né? Ela estava sendo, na verdade, em um prédio, ela está num prédio histórico da nossa cidade. É um prédio histórico que é um casarão de um antigo barão da borracha que a construiu no estilo neoclássico, no final do século XIX. É um palacete. Então, isso também somava a essa escola ser vista como uma escola muito clássica, uma escola muito bonita, tá? E isso atraía muitos alunos também para fazer parte da instituição, até porque a prioridade dessa instituição era a formação de professores, né? Então, você tinha lá os professores, mais professores. Eu, na minha pesquisa, encontrei aproximadamente mais de 5.000 alunos que passaram pela escola e se formaram como educadores, não só para o estado do Pará, mas também para outros estados vizinhos, como o estado de Manaus, o estado do Maranhão, Macapá, o estado de Tocantins. Então, toda essa riqueza da memória, ela estava encaixotada. Então, é isso que eu encontro quando eu abro essas caixas. Eu até brincava com o meu coordenador, um colega que eu tenho, muito querido, o professor Mário Brandão, e eu dizia para ele, olha, eu encontrei a caixa de Pandora, mas essa caixa de Pandora, ela não está trazendo coisa ruim. Essa caixa de Pandora é reversa. Ela está me abrindo a possibilidade de encontrar as coisas boas que essa escola teve. E o que é interessante é que os alunos, na data que eu começo a trabalhar na escola, os alunos da escola não sabiam da riqueza que a escola que eles estavam matriculados teve no passado.
Isso me incomodava muito como professor de história, né? E isso me provoca essa imersão, não é? Esse resgate. E aí eu organizo, os alunos que eu ministrava a aula eram alunos de curso profissionalizante, de secretaria escolar e biblioteca escolar. Então eu tinha ali naqueles meus alunos a mão de obra necessária, tá? E também a possibilidade de dar a eles a formação de trabalho numa área específica, que é a biblioteca, documento escrito, livros, obras e outras coisas mais. E aí eu começo a organizar com eles diversos tipos de pesquisa. Pesquisa não só do passado da instituição, mas também a pesquisa de como encontrar uma solução para salvaguardar essa riqueza que estava encaixotada. E aí eu vou encontrar parceiros, que são a parceria técnica que eu encontrei para poder dar suporte ao meu trabalho de higienização de obras, de limpeza de obras raras, tá? De preservação do material que foi encontrado em documentos. E aí eu vou conseguir isso na Universidade Federal do Pará, tá? No Centro de Memória da Universidade Federal do Pará, aonde os alunos vão, junto comigo, fazer um curso de capacitação de higienização e limpeza de obras raras. E depois a segunda parceria foi com o Museu Emílio Guild, que tem uma biblioteca maravilhosa, com um acervo, tá, fantástico, com obras raríssimas que remontam ao século XVII, tá? E o museu também ofereceu um curso para nós, técnico, tá? Que durou 15 dias, um aperfeiçoamento de higienização e limpeza de obras raras. E a partir daí eu começo a ter as fontes da minha pesquisa. E as fontes, além de estarem limpas, elas começam a também me dar a clareza da memória desse passado. Tá? Então, é dessa forma que eu começo a fazer a minha pesquisa e encontrar as fontes que vão resultar no livro que nós hoje estamos falando. Perfeito. Eu vou colocar novamente aqui na tela, então, o livro do professor Kleber, Memórias Impressas e Relatos Pessoais. E agora eu queria te perguntar como foi esse processo de montagem do livro junto à editora, a criação da capa, como foi a parte da diagramação, como foi a tua experiência? Olha, a experiência foi muito exitosa, né? Nós tivemos aí um contato que durou aproximadamente 10 meses, tá? Desde o primeiro contato até a finalização da obra, tá? Em relação ao material escrito, eu já tinha basicamente quase tudo formatado, eu tinha feito a revisão, até porque foi justamente a dissertação do meu mestrado, então eu tinha trabalhado com muito rigor em relação a isso. Então, quando eu enviei o material, tá, logo eu já tive o resultado positivo de que o miolo estava tudo tranquilo, né? Era só faltava fazer o prefácio, fazer a contracapa, né? E fazer a capa. E a gente demorou um pouquinho na capa, tá? Acredito eu que a gente ficou num diálogo aí, um namoro de como é que seria essa capa, devido às várias sugestões. Todas eu achava muito legal, mas eu queria ter uma capa que pudesse realmente dar significado ao resultado final da pesquisa, tá? Que é justamente quando eu encontro naquela revista do IEP uma voz que não era uma voz da educação libertária, que era uma voz da educação doutrinária vinculada à ditadura civil-militar que o Brasil viveu, né, da década de 60 até a década de 80. E é justamente é, nessa, nesse diálogo de como fazer a capa que a gente chegou nessa imagem final da capa, onde você vai ver as alunas, né, que eram chamadas de normalistas, as alunas da época, que de um certo modo eram obrigadas a ter que ler um jornal, um folhetim, que falava verdades do sistema político brasileiro
em que não era verdade da escola e não era verdade dos alunos. Por isso nós temos na capa aí o cerceamento dessa verdade, né? E com a venda nos olhos, tá? E com a possibilidade de ter esse cerceamento militar presente. Uma coisa muito curiosa, e eu vou encontrar em uma pesquisa que falava do IEP nessa época, tá? E uma das minhas as pesquisas eram principalmente a minha pesquisa ela foi tanto bibliográfica, mas ela também teve fontes orais, né? E aí eu entrevistei no livro aí nós temos essas entrevistas, três professores. E esses três professores, sendo duas professoras, as duas viveram o IEP nesse período. E elas narravam que na esquina, o IEP ele é um prédio, a escola fica num prédio bem de esquina, no centro de Belém, tá? Entre a Presidente Vargas e a Gama Abreu. São duas grandes avenidas da nossa cidade. E bem na esquina ficavam policiais. Então a gente foi construindo, né, com a equipe de diagramação da capa, e eu acredito que a leitura ficou perfeita. As alunas normalistas, o cerceamento de ideias, e aí o policiamento, que era muito comum na época da ditadura civil-militar, nas esquinas das principais cidades do Brasil, e a nossa cidade também vivenciou isso, tanto na questão da política estadual, municipal e também escolar, né? Na pesquisa também encontro que o diretor ele foi nomeado, na época, para ser diretor da escola, a mando do governador do estado do Pará, que estava a serviço também, tá, dos militares que governavam o Brasil. Então, tudo isso faz sentido na capa do livro. Então, a capa ela já é uma porta de entrada para essa leitura que analisa esse recorte histórico do Brasil de 68 até 85. Perfeito. A gente já está se encaminhando para o final, mas antes eu gostaria de reforçar então para você que está nos assistindo, que ou aqui em cima ou aqui embaixo você encontra o link para ter acesso ao trabalho do professor Trabalho do Kleber professor. e poder então, de repente você está pesquisando sobre o assunto, tem curiosidade em saber você que não somente você que é do estado do Pará, mas, se você quer ter acesso, quer descobrir, quer saber um pouco mais da história, então, ou aqui em cima ou aqui embaixo você encontra o link para acessar a obra do professor Kleber Leite. Para a gente fechar, eu gostaria que você deixasse um recado para as pessoas que têm o desejo de fazer a sua publicação, assim como você. Tem o TCC, um mestrado ou um doutorado e quer transformá-lo também em um livro. Muito bem. O que eu posso dizer às pessoas que escrevem, pesquisam, né, produzem ciência, seja em qualquer área do conhecimento, é fundamental hoje nós colocarmos, tá, esse nosso conhecimento no impresso, né? Colocar no livro, registrar, porque é dessa maneira que a gente consegue ser reconhecido pelos nossos pares, né? Afinal de contas, eu sou um exemplo de como deixar para mais lá para tarde, né? Deixei muito tarde para escrever. Tem muita coisa produzida que eu já poderia ter hoje, tá? Servir de referência, né? Para outras pessoas. Então, penso que é importante, mas nunca é tarde, tá? Nunca é tarde da gente realizar o sonho. É um sonho meu, foi um sonho da minha família, né? A minha família, inclusive, eu tive a oportunidade do lançamento aqui em Belém do meu livro ser no estande da Seduc, na nossa Feira do Livro, na Feira Panamazônica Multivoz de 2025. Então, eu fiquei muito feliz, tá? Os livros que a editora imprimiu, né, e me enviou, chegou a tempo e esgotaram, tá? Em breve eu já vou estar solicitando mais uma remessa, porque os amigos leram, os parentes leram, e alguns ficaram sem a obra impressa, e eles querem o livro. Então, a gente vai estar solicitando muito em breve já uma reedição do livro, né, para que a gente possa também estar disponibilizando. Recebemos convites também de outras escolas e até da universidade para a gente estar apresentando o projeto, tá, que levou ao livro
e mostrando o livro nesses espaços também culturais que são de grande relevância. E aí a importância de você escrever, porque você se torna uma referência, tá, pessoal, né, para sua família, para seus familiares, mas uma referência também para a educação da sua cidade, do seu município, não é? Como educador, como pesquisador, ser reconhecido pelos seus pares, né? E ser é, imortalizado, porque o livro ele te deixa, quer queira, quer não, imortal, vai ficar escrito aquilo que você pesquisou, mesmo quando você, tá, vai para o outro lado da vida, né? A gente sempre diz isso. Então, por isso que nós temos a nossa academia, né? Já diz a Academia dos Imortais, e também nós também nos tornamos, quando nos tornamos escritor, imortais. E eu parabenizo aí a editora que tem deixado esse grande legado e essa possibilidade dessas obras de tantos pesquisadores e tantos professores para a eternidade. Tá? Muito obrigado. Tá? Foi uma satisfação fazer parte, tá, dessa equipe, tá, de escritores. Agradeço a equipe que me ajudou muito, tá, no suporte, na elaboração do livro. Te agradeço, né, nesse momento aí, olha que coisa legal, esse suporte de estar tendo uma entrevista com o lançamento do livro. Isso tudo são diferenciais que a editora Freiriana traz para nós pesquisadores, professores, né, e escritores do Brasil. Então, eu agradeço a todos e digo que vale a pena, sim, escrever e lançar uma obra para a posteridade. Muito obrigado. A gente também te agradece, professor Kleber, por também poder dividir o teu conhecimento com a gente, com mais pessoas, para que mais pessoas também possam ter acesso à obra, tá? Para você que está nos acompanhando de casa, então eu convido vocês a nos conhecer um pouco melhor, seja através do Instagram, do Facebook, ou do nosso canal do YouTube, ou no LinkedIn. E você já sabe, se você quer publicar a sua obra, seja autoral, nós somos especialistas em converter TCC, mestrado e doutorado em livros, tá? Então, conte conosco. Novamente, professor Kleber, muito obrigada e até a próxima. Obrigado.